Boa noite para você que nos acompanha. Estamos iniciando mais um Oni Movement TV e a presença de Deus neste lugar já é real e ela é real aí também aonde você está. Então eu quero te convidar agora para que você espalhe essa live para o máximo de pessoas que você puder. Marca aí nas suas redes sociais, marca agora no YouTube, marca no Facebook, enfim. Vamos juntos levar a mensagem de Deus, espalhar a mensagem de Deus para o maior número de pessoas. Fique no ar, fique conosco até o finalzinho, porque eu tenho certeza que essa noite vai ser tremenda. Vamos juntos. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que a Tua presença envolve a vida de cada um agora que nos acompanha. E nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus, para trabalhar na vida de cada um, para moldar a vida de cada um. Nós abrimos os nossos corações para que você venha, para que você habite, para que você fale intimamente conosco. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, te damos liberdade aqui. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença vem enche este lugar. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, enche-nos, enche-nos, enche-nos. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória vem, 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 vem. E não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Senhor. E eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença vem, tua presença é o que queremos, é o que queremos, é o que queremos mais e mais. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados, inundados, oh, vem, vem.
provar a tua glória e bondade. Nós vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Nós vamos provar o quão real é tua presença nesses dias. Vamos provar a tua glória e bondade. E vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Oh, tua glória, oh, tua glória, oh, tua glória, Senhor. Nesses dias é o que queremos, mais e mais da tua glória, da tua presença viva. Vem e enche este lugar, vem e enche este lugar. Onde você estiver, abra os seus lábios e faça a Ele a sua canção, e faça a Ele a sua adoração. Oh, Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí. Tua presença, Senhor. Every person that ever lived has to make the same choice. It's either the world and its pleasures and its gods, or it's Christ. Which is it for you? Who are you choosing? Who are you voting for? Choosing rather to suffer the affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Oh yes, there's pleasure in sin for a short time, but it's soon over. The hangover comes, and there's nothing you can do about it. It's going to be there. Choose Christ, and there'll never be a hangover except joy and peace. And it's an urgent decision, because to delay makes the right decision harder. Indecision in itself is a choice. Not to decide is to decide not to. Decisions are made whether we make them or not. Time decides if you will not. And time always decides against you. There's a lonely arena in the depths of your heart where the greatest battle of life must be fought alone. That's your decision about Christ. Your parents can't make it for you. The church can't make it for you. Your friends can't make it for you. Your girlfriend, your boyfriend can't make it for you. You have to make it yourself. And you must decide tonight. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, Deus é real. E como você viu nesse vídeo, como é bom sentir a presença dele. E aí nesse vídeo tinha imagens das nossas vigílias, dos nossos encontros do Unimovement, e uma marca das vigílias, dos encontros nas igrejas, é a manifestação da presença de Deus. E como ela é real e como ela é sensível no nosso meio. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a presença de Deus. E abra agora a sua Bíblia comigo aí em Gênesis 28, 10 a 16.
e nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus em cima desse tema, a presença de Deus. Diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Glória a Deus por essa palavra. Sem dúvidas, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Olha o que Jacó falou. Está aqui conosco hoje o pastor Eduardo, da 8ª Presbiteriana. Glória a Deus, que alegria. Estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e um tema tão maravilhoso a gente trabalhar e tão importante para a igreja hoje, que é a presença de Deus aqui nesse lugar. Glória a Deus. Nós temos sido desafiados nesses dias, né, pastor? A sentir a presença de Deus onde nós estamos. Sabemos que Ele está conosco em todo o tempo, em todos os lugares, porque Deus, Ele é onipresente, mas como é gostoso os nossos encontros nas nossas igrejas, né? Nas nossas vigílias, nos cultos da juventude da sua igreja. Verdade. Onde nós podemos mergulhar ali na presença do Senhor, não é? É interessante quando falamos da presença de Deus, nós sabemos que Ele está em todos os lugares, mas não é em todos os momentos que nós o sentimos. Mas não porque Ele não está lá, mas é porque nós não estamos em sintonia com Ele. Uhum. E Jacó teve aqui uma experiência em que ele pôde ter os seus olhos abertos para poder perceber a presença de Deus naquele lugar e receber aquela palavra, né, de que Deus estará com ele o tempo todo, né, e que não vai abandoná-lo. É maravilhoso, né? É isso aí, você precisa estar antenado e conectado, porque o Pai anseia e tem desejo de comunicar com você, em falar com você o tempo todo. Depende só de você. E está conosco aqui também, online, o Ângelo Basso. Já está aí, Ângelo? Ângelo está aqui com a gente, glória a Deus. Ângelo do Ministério Convergência, falando com a gente de São Paulo, né, Ângelo? É isso aí. Glória a Deus. Ângelo é um dos nossos professores da Unischool. E como foi tremendo, quem esteve com a gente no ano passado, e esse ano também na Unischool, pôde ver, sentir um pouquinho de como que é a aula do Ângelo. E eu já estava assim com o coração cheio de expectativa para ter ele agora no programa do One Movement TV. E hoje deu certo, né, esse encontro, né, Ângelo? Muito bom, né? Muito bom estar com vocês. Glória a Deus. Ângelo, vamos falar um pouquinho aí da presença de Deus? Vamos lá. Bom, eu acho assim, esse tema, esse assunto, a presença de Deus, ele infelizmente se tornou um jargão para a gente, né? A gente canta sobre sentir a presença de Deus e tudo mais, mas nem sempre a gente consegue trazer uma definição clara sobre o que nós estamos querendo dizer. Obviamente a presença de Deus, ela é, por assim dizer, intuída, a gente intui a presença, né? Muito antes de a gente entender o sentido, o significado desse termo, o cristão ele experimenta a presença de Deus de maneira direta, não mediada por meio do Espírito Santo. Mas o fato é que a gente pode criar muitos jargões sobre a presença de Deus e nem sempre pensar sobre ele. E o fato é que quando a gente olha a Bíblia, a realidade é que de Gênesis a Apocalipse, o plano de Deus tem uma relação direta com essa realidade que é a presença de Deus.
Se nós lermos a Bíblia, certamente a gente vai perceber essa tensão constante, principalmente na teologia, não na Bíblia, a tensão constante entre a imanência e a transcendência de Deus. A transcendência significa que Deus transcende o tempo, o espaço e a matéria, que Deus é um Deus incontido, que nada pode ser contido, que Ele não pode ser contido em nada, porque Ele é antes de tudo, ou seja, Ele é o Deus de Gênesis 1. Tudo que existe, existe a partir dele. Dessa forma, nada pode conter ele, de fato. Mas esse Deus que não pode ser contido por nada, nem por ninguém, ele decidiu criar todas as coisas com um propósito, que é habitar com suas criaturas na sua criação. Então, é isso que nós vemos no início da Bíblia, em Gênesis, quando Deus cria os céus e a terra. O objetivo dessa criação culmina ali no Jardim do Éden. E qual é o grande objetivo do Jardim do Éden? De tudo que nós podemos ver das realidades, das verdades presentes no Jardim do Éden, a principal é que Deus quer estar perto. Deus quer estar conosco. E se nós formos até o fim da Bíblia, nós vamos chegar em Apocalipse. E o que nós vemos em Apocalipse? Apocalipse capítulo 21, nós temos essa expressão: o tabernáculo de Deus está entre os homens e Deus mesmo habitará com eles. Então, essa habitação de Deus, essa presença de Deus presente conosco, por assim dizer, ela está no início da Bíblia, em Gênesis, e ela está no fim da Bíblia, em Apocalipse. Por quê? Porque ela é o centro do desenvolvimento do pensamento bíblico. O cerne da Bíblia não é sobre você, sobre mim, sobre como Deus pode resolver meus problemas. O cerne da Bíblia é falar sobre Deus. Deus é o centro da Bíblia. Sua presença, sua pessoa, sua glória, suas virtudes, tudo aquilo que Deus representa e de fato é. Esse é o centro da Bíblia. A questão é que quando nós lemos a Bíblia, a gente vai perceber essa questão da onipresença de Deus. E a onipresença, ela, na minha opinião, pelo menos, poderia ser categorizada naqueles aspectos dos atributos de Deus mais relacionados com a sua transcendência. Ou seja, Deus transcende o tempo, o espaço e a matéria, e dessa forma, por transcender, ele também está presente em todos os lugares. Ele não está presente em todos os lugares no sentido de que algum lugar possa segurar ele, mas ele está presente porque ele transcende tudo. Mas, quando a Bíblia fala sobre a presença de Deus, a maior parte das vezes que a Bíblia fala sobre a presença, ela não está se referindo à onipresença. Certamente a onipresença é um assunto central na Bíblia. Por exemplo, o Salmo 139 vai falar sobre isso. Mas o cerne da Bíblia e da história da redenção é falar sobre um Deus que quer manifestar, essa é uma linguagem popular, né? Manifestar a sua presença entre nós. Em outras palavras, Deus quer habitar conosco. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo é o ápice da revelação do coração de Deus para nós. Por quê? Porque Jesus é Emanuel, Deus conosco. Esse é o coração de Deus e Jesus é a plena explicação, revelação de quem Deus é e do que Deus quer. Deus quer estar conosco. Por isso, quando nós chegamos ao Evangelho de João, no capítulo 1, e nós lemos que o Verbo se fez carne, isso não é apenas dizendo que uma coisa muito espiritual aconteceu na terra. Não, não é uma coisa espiritual. É uma pessoa. Deus se fez homem. Não é um princípio espiritual, não é um anjo, não é nada disso. O próprio Deus. Então, quando nós olhamos para Jesus, o que nós vemos? Deus conosco. Quando nós olhamos Gênesis, Deus conosco. Quando nós olhamos Apocalipse, Deus conosco. Quando nós olhamos Gênesis 28, o que nós temos? O coração de Deus. Porque ali Jacó tem essa experiência de ver os anjos de Deus subindo e descendo, o Senhor acima nessa escada, e então ele diz: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E aí ele vai definir, ele vai dar um nome para esse lugar: casa de Deus, porta do céu. Então, assim,
O que esse versículo está nos mostrando é que existe todo um chamado de Deus para Jacó e para a terra prometida de ser esse lugar de casa de Deus. E é por isso que o tabernáculo e o templo foram construídos ali, naquela região, naquela localidade. Por quê? Porque Deus queria, por meio do tabernáculo, por meio do templo, apresentar para a humanidade a proposta do seu coração. E qual é a proposta? Jardim do Éden, Nova Jerusalém, Jesus. Deus quer estar conosco. Então, quando nós estamos falando sobre a presença de Deus, nós estamos falando sobre essa realidade de experimentarmos a presença relacional de Deus. Ou como Wayne Grudem falaria, sobre a presença bem-aventurada de Deus. Porque sim, Deus está presente em todos os lugares. Deus está presente inclusive no inferno. É isso que o Salmo 139 vai dizer. O salmista vai dizer: se eu fizer a minha cama no inferno, no abismo, lá ainda você vai estar. Mas a maneira que Deus está presente no inferno não é a mesma forma que Deus está presente no céu. Por quê? Porque a maneira que Deus está presente no céu é com sua presença bem-aventurada, alegre, ou o seu favor, o seu sorriso, por assim dizer. Então, quando nós falamos sobre a presença de Deus, nós não estamos meramente falando sobre Deus estar presente em todos os lugares. Nós estamos falando sobre experimentar algo que Deus deseja nos dar muito, que é um relacionamento íntimo com Ele, proporcionado por meio de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. É mais ou menos isso que eu penso para introduzir esse pensamento sobre a presença de Deus. Uau, é isso aí. Nós estamos falando da presença de Deus e Ângelo pontuou muito bem ali sobre relacionarmos com Deus. Você pode buscar a Deus na sua igreja e nesse momento que nós não estamos tendo cultos, né, nas nossas igrejas, temos esse desafio de buscar o Senhor onde nós estamos, nos nossos lares, na nossa casa, onde você está. Ali passa a ser o seu local de culto. Ali passa a ser o seu lugar onde você busca a presença de Deus, esse relacionamento com Deus. Você pode fechar a porta do seu quarto, como diz a palavra, e ali então você sente a presença do Senhor te envolvendo. Quando você liga, coloca um louvor, quando você abre a sua Bíblia, é especial. Você precisa fazer isso. Estamos num tempo onde o Senhor nos chama a buscá-lo de uma forma mais íntima, a ter um relacionamento mais íntimo com Ele. E estávamos falando isso antes de iniciar, né, Pastor Eduardo? Esse programa hoje, justamente com esse desafio desse tempo, onde nós estamos sendo sacudidos por Deus. Eu posso falar que peneirados, né? Estamos na peneira aí de Deus, onde realmente a gente pode ver quem está buscando, quem não está buscando. Como é que a gente pode falar um pouquinho sobre isso aí? Olha, é muito interessante quando a gente fala sobre a presença de Deus. O Ângelo falou de maneira brilhante ali, né? Porque Deus deseja ter esse relacionamento pessoal conosco. Isso, o ápice disso é a vinda de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, o homem, é o ápice disso. Mas a gente já via sinais disso no Jardim do Éden. A gente vê o sinal disso nessa conversa com Jacó. Nós percebemos o desejo de Deus se relacionar com o povo na saída do Egito, quando tem a coluna de nuvem, a coluna de fogo. Aquilo ali era a presença de Deus, e a presença de Deus ela se manifesta de maneira gloriosa no Antigo Testamento, quando Deus ele toma o tabernáculo, e a glória dele é vista no tabernáculo, e a glória dele também é vista depois no templo. Quando Salomão ele termina a construção do templo, no capítulo 8, nós vemos ali Deus enchendo aquele lugar com a sua glória. Então Deus o tempo inteiro dá sinais de que Ele deseja se relacionar conosco, Ele deseja ser visto, Ele deseja ter uma relação próxima conosco. Mas eu me lembro, sabe do quê? Eu acho que a igreja hoje vive isso. Talvez Ângelo possa me ajudar a formular melhor essa ideia, que é o seguinte: quando Eliseu ele vai enfrentar o exército sírio, ele tem uma experiência ali muito interessante, porque o rei da Síria, Ben-Hadad, ele deseja atacar Israel, que era governada por Jorão,
e ele arma algumas estratégias. Nessas estratégias, Deus revela para o profeta os planos do rei e faz com que os planos dele sejam todos frustrados, a ponto de Ben-Hadad achar que ele estava sendo traído. Aonde está o traidor? E eles falam, não tem nenhum traidor, é porque em Israel tem um profeta chamado Eliseu, que mora em Dotã, e ele recebe do Deus dele tudo aquilo que o Senhor fala em secreto do seu quarto. E aí o rei manda um exército muito poderoso para poder prender Eliseu. Não era para matar Eliseu, era para prender Eliseu. Quando o exército chega de noite, o servo, o ajudante, ali já não era mais Geazi, mas o moço de Eliseu, ele abre a porta e vê apenas o exército. E ele fala, meu Deus, meu senhor, o que vai acontecer aqui agora? A gente está perdido. E Eliseu fala com ele, não, você está enganado, muito maior são aqueles que estão do nosso lado do que os nossos inimigos. Mas ele não está enxergando nada. E Eliseu faz uma oração, Senhor, permita que ele veja. E os olhos dele se abrem e ele começa a ver então aquilo que Eliseu via constantemente, que era os carros, os cavalos e os carros de fogo com os anjos do Senhor preparados para poder fazer aquela guerra tremenda. Ou seja, Deus estava ali, os anjos estavam ali, o exército de Deus estava ali, e um homem de Deus via e o servo dele não via. Isso acontece hoje de algumas pessoas verem. O fato de você andar com um homem de Deus, ou o fato de você ir numa igreja que prega a palavra de Deus, não significa que você vai ter intimidade com Deus. Eliseu tinha intimidade, o moço dele não tinha intimidade, mas aquele que tinha intimidade orou, e aí Deus permitiu que aquele moço enxergasse o que estava acontecendo. Então o maior problema hoje é que é necessário que você abra seu coração e permita que Deus faça a obra, porque o Espírito Santo já está em você, não tem mediador. Ele falou de forma brilhante, o Espírito Santo permite essa ligação direta, só que é uma ligação em que eu me envolvo nela. Enchermos do Espírito Santo é uma ordem, é algo que eu faço, é algo que deve ser provocado, através de ouvir e absorver a palavra de Deus, servir a Deus com os meus dons e talentos e desejar ardentemente ter a presença dele. Não é as bênçãos dele, não é o que ele pode me dar, é desejar estar na presença dele, porque tudo isso que ele falou, que aponta lá para Apocalipse 21, e vamos para Apocalipse 22, Apocalipse 23 é a glória, né? Não tem Apocalipse 23, mas seria tudo isso que a gente está vendo, um pequeno sinal, é aquilo que a gente vai viver na plenitude quando nós formos glorificados. A eternidade vai ser estar na presença de Deus. Então tudo são passos, são sinais que Deus tem demonstrado para nós de alguma coisa muito mais gloriosa que a gente vai viver na eternidade. Glória a Deus, glória a Deus. Antigamente as pessoas achavam que ia encontrar Deus apenas nos montes, né, nos lugares mais altos. Não, mas Deus se relacionou com Jacó aqui numa estrada, no meio do caminho, não é? Muitas vezes nós estamos em casa esperando a volta das nossas igrejas, a abertura das nossas igrejas para voltar a buscar a Deus. O nosso desejo aqui hoje é te despertar. Como diz a palavra, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. O nosso desejo que nesses dias é que você tenha uma fome pela presença de Deus. Você tenha um anseio, um desejo pela presença de Deus. E saiba que Deus está fazendo isso no mundo. Sabe, Deus fechou o mundo para nos sacudir, para te chacoalhar. Para te falar assim, olha, agora é comigo e com você. É só nós dois. É o tete a tete aqui, é Jacó. É como Jacó com Deus, é só nós dois. Para ver até como está esse relacionamento, como está a base desse relacionamento, né? E Ângelo, completa aí para a gente, o que você acha, fazendo essa comparação aí dos nossos dias atuais. Então, essa questão de Deus ter soberanamente decretado tudo o que está acontecendo hoje, né? E isso nos empurrar para estarmos em casa, para mim é assim, ou seja, como falei, soberania. Eu não acho que é uma coisa assim. Eu sei que existe a maldade humana, eu sei que existe a ação do diabo, não estou negando esses fatos de maneira nenhuma, mas a questão é que a gente precisa
analisar, fazer uma leitura correta dos tempos, uma leitura correta dos fatos. E a questão é que Deus está nos colocando mais tempo sem reuniões da igreja, porque Ele está nos depurando como igreja para mostrar o que é a verdadeira igreja. Então, a questão, assim, é óbvio que o culto presencial eu acho essencial, eu acho necessário, eu quero que tenha, eu luto para que tenha, seja com poucas pessoas, multiplicamos os cultos. A gente quer que as pessoas estejam na igreja, como pastor nós queremos isso. Mas o que eu percebi nessa temporada é que Deus está querendo estar conosco na situação que nós estamos. Quando nós falamos sobre a presença, algo interessante é pensar sobre a maneira que o Senhor Jesus nasceu. Porque onde foi que nasceu, onde foi que começou, vamos dizer assim, na narrativa de Jesus, da história de Jesus, onde que começou onde que foi o primeiro lugar que a presença de Deus habitou por meio da pessoa de Jesus? Foi num lugar totalmente inóspito. Jesus não nasceu num lugar perfeito. Jesus nasceu num lugar que ficavam animais. A gente não estou aqui querendo definir exatamente como é que era o lugar, porque os especialistas falam que não é exatamente como a gente acha. Mas o fato é que não era uma casa, não era um hotel, nada disso. Jesus nasceu num lugar bem ruim. Por quê? Eu penso que existe aí, nessa realidade, uma mensagem para nós. É que a presença de Deus não espera para que nossas casas e nossas vidas fiquem certinhas para que a gente possa receber essa presença. Na verdade, é o contrário. É quando Deus vem para o nosso meio que o nosso meio, por assim dizer, é transformado. Então, a nossa casa pode ser uma bagunça física ou emocionalmente. Nossa casa pode estar com uma série de problemas, e o que Deus está colocando nesse tempo será que você não gostaria de abrir espaço para a minha presença na sua casa? Será que você não gostaria de abrir espaço para a minha presença no seu lugar secreto? Será que a gente vai continuamente ter um cristianismo só de domingo, e entre os domingos, aí Deus fica no salão da igreja? Como é que é isso, né? Então, eu penso, por exemplo, sobre o chamado para ser um presbítero. As escrituras dizem que se eu não sei governar bem a minha casa, eu não posso governar a casa de Deus. Como será que estão as casas dos líderes, dos pastores, dos anciãos da casa de Deus? Será que a presença habita na casa deles? Será que a casa deles é um jardim, por assim dizer, da presença? Então, eu sinto esse chamado sobre nós, sobre os pastores, sobre todos os membros do corpo de Cristo, um chamado para que a nossa casa seja um lugar da presença, porque senão nós vamos continuamente ficar definidos dentro daquela frase do A.W. Tozer, que os cristãos não contam mentiras, os cristãos cantam mentiras. Porque onde está a mentira? A mentira está em quando a gente vai num culto no domingo, muito bonito, que legal, mas quando a gente volta para casa, aquele cristianismo fica lá e não vem. Aquela presença, por assim dizer, fica lá e não vem. A gente não percebe que Deus está presente em todos os lugares, e inclusive nessa nossa casa, que pode não ser a mais perfeita, nessa nossa família, que pode não ser a mais doriana, mas é o lugar que Deus quer habitar. Deus quer morar com pecadores, para fazer com que pecadores se tornem santos. Eu acho isso. Aleluia, glória a Deus. Pastor Eduardo, quer concluir? Quer falar mais alguma coisa? Quando Deus se encontra com Jacó, ele faz algumas promessas para Jacó, né? Ele fala com Jacó que eu te guardarei por onde quer que você for, te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que eu te hei referido. Quando nós entendemos, né, os benefícios que acompanham aquelas pessoas que têm um encontro com Deus, eu me lembro o seguinte, dos benefícios
causados pelo fato de estarmos na presença de Deus, mas quando eu olho para a vida de Jacó, e a partir desse momento aqui a vida dele começa a ter uma transformação muito grande, ele começa a se tornar Israel aqui. Aqui ainda vai demorar alguns anos para que ele tenha aquela luta no Val de Jaboque, mas aqui ele já começa a ter a experiência de ser preparado para ser o Israel de Deus, né? O príncipe de Deus. E nós olhamos que para que nós tenhamos percebamos a presença de Deus, e para que a presença de Deus seja percebida em nós, serão necessárias duas coisas, que a gente vê quando Moisés sobe no Monte Sinai: quantidade de tempo e qualidade de tempo. Você não se tornará casa de Deus limpa, como o pastor falou, se você não dedicar a Deus quantidade de tempo e qualidade de tempo. Quando Deus chama Moisés para o Monte Sinai, fala com ele assim: olha, eu quero que você fique aqui comigo, e não é para subir nenhum animal, não é para subir nada, não quero que nada atrapalhe a nossa comunhão. Ele sobe 40 dias, desce, destrói o bezerro, sobe, passa mais 40 dias. São 80 dias sozinho na presença de Deus. E sabe como ele desce de lá? Com o rosto dele brilhando. A presença de Deus na vida dele era visível. E o mais interessante é que a presença de Deus na vida de Moisés, sendo visível, gerava medo nas pessoas, a ponto dele ter que colocar um pano de saco. Eu acho que está sendo difícil a gente encontrar crentes que estejam assim, precisando colocar pano de saco na cabeça, né, pastor? Uau. É verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei se é na primeira ou na segunda vez que Moisés sobe, mas uma coisa que sempre me toca muito nessa passagem, pastor, é que ele sobe e ele fica 7 dias no topo do monte, antes de Deus chamar ele para dentro da nuvem. E eu fico pensando, será que eu ficaria 7 dias em silêncio, sem Deus falar nada, 7 dias esperando até ele me chamar para entrar mais profundo? Então, esse silêncio que tem que ser tanto interior quanto exterior, eu acho que é uma chave para essa experiência da presença, né, Jorge? Pastor, e você lembra como que era o monte? Era o monte tremendo, era terremoto, trovão, relâmpago, era apavorante, né? A presença de Deus. Então, é incrível, né? Essa passagem é simplesmente tremenda. Creio que foi na primeira vez que ele esperou esses 7 dias. Eu queria concluir te falando que a presença de Deus, ela é real aonde você está. A palavra nos diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele estará conosco todos os dias, no templo ou fora do templo, na vigília ou fora da vigília. Quantas pessoas enviando mensagens que estão morrendo de saudades dos nossos encontros. Mas essa semana Deus falou conosco nas nossas células, e algo que ficou marcado. Talvez o prefeito da sua cidade, ele pediu para fechar a sua igreja, mas ele não pediu para você fechar a sua Bíblia. O governador e o prefeito da sua cidade não deu ordem para você fechar a sua Bíblia. E a forma que Deus quer falar com você é através da leitura da palavra. Então tire 1 minutinho do seu tempo, 10 minutos do seu dia, como o pastor falou que agora desafiar com relação ao tempo. Nós temos tempo para tanta coisa, mas o que mais importa nós não temos. Então guarda isso. Calil não mandou fechar a Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia na nossa casa com os nossos filhos. Fecha a porta do seu quarto, vai lá e pega a sua Bíblia. Onde você estiver, pega a sua Bíblia, abre e leia. Porque é a vontade do Pai, o desejo do Pai nesses dias é se relacionar com você. Ele está nos preparando para os dias que virão. Nós estamos sendo preparados por Deus. Encare esses dias de preparo. Deus está te preparando e saiba que Ele está com você agora, onde você está. Talvez você está me ouvindo de um leito de hospital. Eu quero te dizer que Deus está aí com você agora. E nós vamos orar para que o Senhor te sare, que o Senhor te levante. Talvez você está nos acompanhando de um presídio. A presença de Deus, ela é real aí onde você está. E você pode buscá-lo. Você não precisa estar num templo físico para você buscar Deus. Aí aonde você está é a igreja de Deus. Amém? Vamos orar?
Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse programa. Que tremendo, Deus, como é bom ouvir a tua voz, como é bom aprender da tua palavra, como é bom, Senhor, nesses dias, ó Deus, onde nós estamos sendo despertados para estarmos mais perto do Senhor, mais próximos do Senhor. Nós estamos sendo desafiados aqui hoje, Senhor, a parar na tua presença, a buscar a tua presença, Pai, a gastar tempo com a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra em nós. Nós precisamos nesses dias mergulhar na tua palavra. Deus, em nome de Jesus, desperta cada um agora que nos assiste, cada um que nos acompanha. Desperta tu que dormes. Não é tempo de você dormir, é tempo de você se erguer, se levantar, estar de pé na presença de Deus. Não é tempo de você fechar a porta da sua casa e buscar um entretenimento vazio. Não, é tempo de você buscar a presença de Deus, a presença do Senhor que te capacita, que te levanta, que quebra todo jugo, que tira toda enfermidade. Essa presença do Senhor agora, ela te cura onde você está, tira essa depressão da sua mente. É a presença de Deus que vai fazer isso. Então receba em nome de Jesus essa palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E vamos, em nome de Jesus, daqui a pouco tempo estar juntos, buscando em unidade a presença dEle. Que Deus te abençoe, pastor Eduardo. Muito obrigada pela tua presença aqui. Deus abençoe, pastor Jeremias, oitava presbiteriana. É sempre uma honra e um prazer ter você conosco, viu? Muito bom estar aqui com vocês. Espero voltar mais vezes. Um prazer, pastor, fazer essa dupla contigo Ângelo, aqui. ainda vou despedir dele. Deus abençoe muito vocês, viu, pastor? Amém, Pastor é obrigado. daqui de BH, a gente está aqui sempre junto, né? Ângelo, sem palavras, meu irmão. Obrigada, viu, pela tua querido. participação. Gente, o Ângelo é professor da Unischool. Em breve você vai ter notícias da Unischool online. Estamos preparando uma plataforma de ensino aí para você, ó, quentinha, tá chegando. Ângelo, obrigada. Que Deus te abençoe, Muito viu? obrigado por me receber mais uma vez, viu? Vamos juntos, espero você aqui mais vezes. Vamos lá. Deus abençoe aí, Ministério Convergência, pastor Harold. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Amém. E você que está em casa, espero você na próxima semana, às 20h20, para um One Movement TV. Marca aí o máximo de pessoas que você puder, guarda aí na sua agenda esse dia, toda sexta-feira, às 20h20, com amigos do reino aqui. Que tremendo, né? Olha que delícia. Passou muito rápido, mas semana que vem nós estaremos aqui juntos. Deus abençoe vocês, até lá. Nós vamos fazer uma foto aqui, sabe, oficial, aparece aí, não sai daí não.